Por falar nisso, acho que ficou bem evidente aqui que dá para fazer muita coisa com a psicologia. E a gente, enquanto sociedade, eu acho que tem uma visão ainda muito rígida sobre quem é o psicólogo. Ah, é aquele cara que só te escuta, ou aquele cara que só conversa. E parece que é só isso, a psicologia. Às vezes você fala de psicólogo, a pessoa já pensa em alguém sentado ali ou fazendo anotações, né? Ou observando o seu comportamento de alguma forma. Mas aqui eu tenho psicólogos educadores, psicólogos gestores. Não estão entre nós, mas a gente ainda tem os psicólogos cientistas que estão lá validando testagem, que estão lá estudando o cérebro. Então dá para ser múltiplo como profissional da psicologia. Você não precisa escolher a clínica, é isso que vocês estão falando? É Que eu isso. posso entender o comportamento humano, que eu posso É ampliar a isso. minha visão sobre o comportamento humano, e não necessariamente, porque tem muita gente que tem esse medo, inclusive na faculdade, né? Nossa, eu acho que eu não quero atender, eu acho que eu não vou saber atender, e não preciso querer atender para trabalhar com psicologia, é isso? E Isso. a FAP se expande isso pra gente? Ou ela trabalha só direcionado para a clínica? Expande. Hoje, dentro da psicologia, a gente tem diferentes áreas de atuação, né? Uhum. Então, nós temos o psicólogo clínico, o psicólogo educacional, o psicólogo organizacional e do trabalho, que vai trabalhar nas organizações, Uhum. o psicólogo que trabalha com o judiciário, o neuropsicólogo, o psicólogo que trabalha com psicomotricidade, Uhum. o psicólogo que trabalha com esporte, o psicólogo que trabalha com trânsito, né? Então, são múltiplas as possibilidades de atuação do profissional da psicologia, né? Na FAPSE, a gente tem várias áreas, especializações em várias áreas de atuação da psicologia, Uhum. e a psicologia também é conhecida por ter diferentes abordagens teóricas, né? O que é Certo. uma abordagem teórica? É a forma com que eu vejo o homem, é a forma com que eu defino qual que é o meu objeto de estudo e a forma com que eu entendo que esse homem está inserido no mundo, Uhum. né? Então, tem diferentes linhas teóricas ou abordagens teóricas. Então, na FAPSE, além de especialização em diferentes atuações da psicologia, a gente também tem especializações em diferentes abordagens teóricas, né? Então, por exemplo, a gente tem especialização em psicologia clínica na análise do comportamento, psicologia clínica dentro da cognitivo-comportamental, a psicologia clínica dentro da fenomenológico-existencial, né? Uhum. Então, além das atuações, a gente tem, além da psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a gente tem a neuropsicologia, né? Dentre outras que estão aí já em projeto para começarem. Uhum. Então, além da atuação, a gente tem a oportunidade também do aluno estudar e se aprofundar a abordagem que ele mais se interessa, que ele mais gosta. E quando acaba? Quando eu posso dizer, agora eu sou um psicólogo, agora sim, hein? Acabou. Eu hoje vejo muito claramente que no ritmo de evolução que a gente está vivenciando, né, a gente já está aí com notícia da vacina para o câncer, né, cura da AIDS, coisas que muitas vezes lá atrás a gente falava assim, nossa, quando isso acontecer deve ser o fim do mundo. O mundo não vai acabar, né? Não é nem que aconteça uma guerra, a guerra não é o fim desse mundo, Uhum. a gente vai continuar existindo e evoluindo e está numa velocidade muito rápida. Então, eu penso que hoje a gente tem recursos tecnológicos que ficaram evidentes depois da pandemia, as pessoas começaram a usar muito e mudou completamente o mercado em geral, como as pessoas compram, como as pessoas se relacionam e como elas são atendidas na saúde, né? O médico atende hoje também online, e isso facilitou e aumentou o acesso às pessoas a atendimento de qualidade, assim como a psicologia. Então, eu entendo que as ferramentas vão mudar muito. Vão continuar mudando. A gente teve uma classificação inicial até, que vem dessas especialidades que a psicologia traz, são grandes áreas de conhecimento, que têm diferenças grandes entre as abordagens, mas que são áreas que estão evoluindo. A gente já está falando em abordagens transdiagnósticas, a gente está falando de outras necessidades de ferramentas, porque a interação virtual também passou a demonstrar que a gente precisa ter outras análises sobre o ser humano, e entendo que tudo isso vai continuar evoluindo de uma forma muito rápida. Então, acho que a gente precisa buscar manter a curiosidade viva, né? A gente precisa continuar com o propósito de aprender, de mudar, de crescer. Eu entendo o conhecimento como a fome, né? A gente precisa todo dia se alimentar um pouco de conhecimento, porque o mundo está evoluindo. Se o mundo está evoluindo, você está parado, é como o ônibus que está indo embora e você ficou parado na estação, né? Eu escolhi a 5ª estação da minha vida, depois da faculdade, parei.
o ônibus foi embora, né? Eu acho que a gente precisa estar dentro desse movimento. A gente precisa, o tempo todo, pensar que propósito eu tenho. Eu quero ser um bom psicólogo clínico, eu vou precisar e chegar num ponto em que eu sou percebido dessa maneira. E para isso eu preciso ter embasamento, recurso, subsídio, conhecimento. Então, eu acho que vão acabar mudando muito ainda os tipos de curso, as modalidades, a duração, mas acho que na área do conhecimento, pensando em pessoas, ninguém vai poder parar mais de estudar. Por isso que eu acho que está tão forte esse lifelong learning, né? Que as pessoas falam de aprendizado ao longo da vida. Porque, de fato, com o volume de alterações e mudanças que as coisas têm, que a sociedade muda, que as pessoas se comportam diferente, tem outras identificações, outros grupos, a gente precisa continuar estudando. A gente precisa entender por que está hoje acontecendo a violência. A gente precisa entender como que as pessoas se relacionam. Então, esse é um movimento contínuo. Vai ser só através de cursos formais? Eu acredito que não. Mas vai ser de forma organizada. Você vai precisar ter uma organização que dê conta de acompanhar essa evolução, buscar uma referência de conhecimento para continuar acompanhando o que está acontecendo na sociedade. Senão você deixa de ser um profissional que vai trabalhar direito no RH. O RH é muito rico nessas mudanças, né? Hoje, muitas empresas estão falando de mudar, de ter um RH cada vez menos formal, porque todo mundo é RH. São várias mudanças, né, que exigem mudanças do comportamento das pessoas, de como elas agem no mundo, porque o mundo está mudando. Então, a gente vai precisar continuar estudando sempre. E isso, para quem busca ser um bom profissional, vai ser um prazer muito grande, tenho certeza. E essa questão do recurso também é uma coisa importante que o Henrique falou. Com a pandemia, com todas essas transformações que a gente tem passado nos últimos tempos, a gente vê cada vez mais a necessidade dos recursos tecnológicos, da tecnologia. E a tecnologia entrando em todas as áreas do conhecimento, inclusive na psicologia, né? Pensando nisso, a gente estruturou e a gente está aí em processo de autorização e logo já... Um deles já foi autorizado, o outro está em processo de autorização, né? Curso de graduação na área de tecnologia, né? Então, a gente tem aí, nós vamos iniciar talvez para o próximo ano um curso em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Pós-graduações na área de tecnologia, para que essa ponte ocorra, para que essa troca de conhecimento ocorra entre as diferentes profissões, né? Eu acredito que um eixo central que une tudo isso que a gente está fazendo é comportamento humano. A gente vai discutir tecnologia, não o hardware pelo hardware, mas o ser humano por trás do hardware e do software. A gente vai discutir como, dentro do RH, o comportamento humano tem que ser vivenciado de uma maneira mais próxima, mais humana, né? Como a gente tem que entender os comportamentos de uma maneira mais global. E a ideia, então, é que todos os nossos cursos tenham esse viés, né, do comportamento humano, que é a base do nosso conhecimento e que direciona toda a preparação dos cursos. Quando a gente vai discutir os projetos na área de tecnologia, são projetos que visam, né, discutir o meio ambiente, discutir relações sociais. Então, é a tecnologia aplicada. Quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de aplicação sempre. A pós-graduação, ela tem a clínica solidária, que busca trazer para a sociedade pessoas que não têm acesso, às vezes, a recursos de saúde, uma prestação de serviço de altíssima qualidade, que você pode proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, acho que o eixo central de todo o trabalho que a gente faz é buscar interagir com essa sociedade, com esse grupo onde a gente está inserido, né, os locais onde a gente atua, de forma positiva, provocar um impacto positivo através de mudanças no comportamento. Então, isso vai estar no RH, isso vai estar na tecnologia, nas pós-graduações, em tudo que a gente fizer. Inclusive nas ações que a gente faz, nas ações sociais, né? De informação que a gente tem levado sobre o meio ambiente, sobre patrimônio cultural, que são discussões importantes para todas as áreas do conhecimento.